Bom dia, sou o João Vitor. Vou estar aqui apresentando o último experimento de laboratório de telecomunicações de modulação em frequência, né, modulação FM. Bom, a gente começa fazendo a importação das bibliotecas, importar NumPy e a Matplotlib para a plotagem de gráficos, né, como a gente já vem fazendo. Em seguida a gente já tem os parâmetros aqui a serem colocados, né, com a diferença de que dessa vez a gente tem algumas amostras, no caso aqui a gente colocou 10.000. No caso aqui a gente vai ter também o período de amostragem, a frequência, né, dessa amostragem, e também esse vetor aqui T. A gente vai usar um arrange, né, para poder ter esse tempo, né, esse vetor de tempo. Em seguida a gente já vem aqui para essa parte, onde a gente colocou aqui como texto, né, a amplitude da mensagem, a frequência também, 1 e 2, e também essa fórmula aqui da mensagem. E além disso, a gente tem alguns outros parâmetros aqui que foram colocados, que foi esse A, né, que a gente coloca como uma constante, valendo 10, e M, que vai redefinir esse sinal modulador, que é a multiplicação entre esse A aqui, que foi uma constante que a gente escolheu, vezes o T, o tempo, certo? Em seguida a gente já tem aqui também outros parâmetros, né, que é a amplitude da portadora, a frequência e também a equação, né, que define a portadora, certo? Aí a gente já vem para a primeira plotagem, né, onde a gente tem a mensagem no tempo, que a gente vê que é uma linha reta, que ela vai começar em 0 e vai subindo até chegar em 10 segundos. A amplitude a gente pode ver que ela vai de 0 a 100, né? E a função basicamente desse gráfico é a informação que a gente deseja transmitir, certo? Sendo esse aqui, na verdade, um sinal atípico, né? Não é muito comum a gente ver. E aqui mais embaixo a gente tem a portadora no tempo, que aqui a gente vê também uma frequência muito alta, né? Frequência aqui de 8 Hz, certo? E aqui como é uma onda de alta frequência, ela serve como um veículo para mensagem, né? Então por isso que ela tem a frequência tão alta assim. A gente vê que é uma onda senoidal, né? Puramente. Bom, seguindo em frente, a gente já tem a gráfica, né? De novo, que a gente está utilizando desde os últimos experimentos. Em especial aqui nesse caso, basicamente em todos os casos que a gente usou, né? O que a gente vai ter, assim, que a gráfica pode entregar para a gente, né? Vai ser o cálculo da FFT, né? Da função da transformada rápida de Fourier, mostrando a composição, né, da frequência DC, o sinal de rampa, como a gente tem lá em cima, e também o sinal da portadora, né? Então a gente usa a gráfica para encontrar esses dois, o sinal da mensagem e da portadora. Aqui a gente tem embaixo o gráfico na frequência da mensagem, né? O gráfico da mensagem na frequência, onde a gente tem um pico em 0 Hz, uma amplitude muito alta, né, de 50, como a gente pode ver aqui. E também é um sinal que a gente vê que ele é linearmente crescente, né? Ele é tipo uma rampa. Ele vai crescendo e ele decresce da mesma forma. A portadora desse gráfico 2 aqui já é um pouco diferente porque ela tem picos iguais, mas em locais diferentes, né? Os picos eles têm a mesma amplitude, a gente pode ver, vai até 0,5, né? Mas eles acontecem aqui mais ou menos em 8, né? 8 Hz e menos 8 Hz. E isso aqui é uma representação clássica, né, que a gente pode dizer no domínio da frequência de uma onda cosseno pura para uma frequência de 8 Hz, certo? Seguindo em frente, a gente já vai ter a modulação FM, certo? Ah, desculpa, professor, esqueci. Eu vou executar aqui, que esqueci de executar, mas está tudo certo, não tem nenhum erro, tá? Acabei de lembrar, desculpa. Enfim,
A gente vem para a modulação FM, né, onde a gente tem essa fórmula aqui da portadora, a amplitude da portadora vezes o cosseno de 2π, frequência da portadora vezes o tempo, mais 2πk, é uma constante, né, de frequência, e a integral de 0, variando de 0 a t, de m tal, b tal. Basicamente, o que a gente vai fazer daqui para frente? Vai definir a KF, né, que vai ser o índice de modulação da frequência. Ou a gente pode dizer que também pode ser a sensibilidade da frequência, né? O S também, que vai ser uma lista vazia, né, que a gente vai precisar também para fazer. IDX in range vai ser um loop onde a gente vai iterar cada ponto do tempo no array que a gente está fazendo. Essa variação é o índice atual de ponto de tempo, né? O IDX. É por isso que a gente usa. Em seguida vem essa parte aqui da modulação, certo? Onde a gente vai ter, no caso aqui, a integral, né? É a representação dessa fórmula aqui escrita, certo? Aqui no caso vai ser uma integral. E aqui a gente tem os intervalos de integração, certo? Basicamente é isso. Usando a função append. E aí a gente tem o próximo gráfico, né, que vai ser o sinal modulado no tempo. Basicamente, a gente vai ter uma amplitude desse sinal constante, que varia de -1 até 1, como a gente pode ver aqui. E a gente pode dizer que essa é uma das principais características da modulação em frequência. O sinal não muda de amplitude, só a sua frequência, né? Como a gente pode ver, ela começa numa frequência bem menor e vai aumentando até ficar num ponto bem alto que a gente não consegue mais diferenciar, né? Onde que estão, como que aqueles intervalos, né? Que a gente normalmente vê como a gente está vendo aqui. A gente também tem a variação dessa frequência, né? Que é a densidade de onda, que é onde que acontece conforme o tempo avança, como a gente vê aqui. Em seguida, a gente já tem essa parte aqui, que é o sinal modulado FM, né, em frequência. Aqui o gráfico já é bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Eu particularmente a gente não tinha feito um gráfico assim ainda, né, não que eu me lembre, pelo menos. Mas a gente consegue ver uma diferença bem grande com relação aos que a gente já fez. E nesse caso aqui, a gente vai ver o espectro, né, de um sinal modulado em modulação de frequência. Aí a gente vai ter essa diferença dos sinais modulados, que normalmente são senoides, né? A gente vai ter aqui uma rampa linear. Vai resultar nesse espectro contínuo aqui. Ficar com esse aspecto aqui, né? Vai concentrar essas frequências de desvio máximo em mais ou menos 10 Hz, como a gente pode ver aqui. Basicamente é isso que esse gráfico demonstra, certo? Seguindo mais em frente, deixa eu só me agitar aqui nas anotações. Aqui. A gente vai ter a modulação FM em faixa estreita, da mesma forma como a gente já vinha fazendo antes. A gente tem também os parâmetros, né, impostos. Aqui a gente tem a amplitude da mensagem, a frequência de mensagem e a fórmula aqui da mensagem, certo? E a gente tem o gráfico a partir desses parâmetros, né? A gente tem a mensagem no tempo, variando aqui a amplitude de -1 a 1, uma frequência aqui de 2, né? Como a gente consegue ver. Aqui da mesma forma, como a frequência é 2, ela tem picos em -2 e 2. E o gráfico também variando de 0 até meio, né? No caso aqui varia de -1 a 1, aqui varia de 0 a meio na frequência, certo? Seguindo mais em frente, a gente vai ter essa outra fórmula aqui, né? Onde a gente vai ter a portadora, a amplitude da portadora e esse beta aqui novo, né? Que a gente não tinha trabalhado nele. Essa fórmula está descrita aqui, né? Da mesma forma. O índice de modulação aqui que deu 0,9, né? Basicamente a gente vai ter aqui um cálculo do desvio da corrente, não, desculpa, da frequência. O ΔF. E o beta, ele vai ser ΔF sobre a frequência da mensagem, certo?
E aí a gente vai conseguir calcular essa fórmula aqui. Aí a gente vai usar o Hilbert, né, como a gente já vinha utilizando anteriormente, que também ajuda a gente a calcular a transformada de Fourier. E aí a gente já vem para esse gráfico aqui do sinal modulado. Só mais uma coisa sobre esse envelope Hilbert, né, aqui que eu esqueci de falar. A gente vai ter a transformada de Hilbert, né, vai ser um sinal analítico, um sinal complexo que a gente vai conseguir ver a magnitude e a envoltória da amplitude desse sinal. E também tem o NP-ABS envelope. É o ABS envelope, isso mesmo. Que aqui vai calcular a amplitude do sinal complexo resultante. E a gente vai ter um valor real dessa envoltória da amplitude, certo? Seguindo para os gráficos aqui embaixo, a gente vai ter o que? O sinal modulado, a gente vê que tem linhas azuis e uma laranjada. Esse azul, ele tem uma frequência, né, uma frequência alta, vai ser definida pela portadora, né, pela frequência da portadora. E a amplitude dele, ela não é constante, como a gente pode ver, ela aqui é alta, aqui é baixa, aqui é alta, aqui passa de 1, sei lá, chega a 1,5, né, eu acho. Aqui chega só até 1, como a gente pode ver. E em laranja tem essa envoltória aqui que fica fazendo, suprindo, né, mas fazendo uma diferença, né, desses espaços aqui que a gente vê. O grande problema desse sinal modulado FM, né, no tempo, é uma aproximação matemática, né, que esse gráfico é uma aproximação matemática que pode ser um sinal de frequência constante, mas aí o gráfico vai dizer para a gente que essa aproximação para o valor de beta vai trazer algumas variações indesejadas na amplitude, como a gente pode ver aqui. Em seguida, a parte laranja, né? O que ela quer dizer assim, envoltório laranja aqui. A gente tem que, ela vai conectar esses picos do sinal azul mostrando como que essa amplitude está variando. Ela também oscila no tempo de forma ascendente e descendente, né? Como a gente consegue ver. A gente tem os picos nessa envoltória e eu posso dizer assim, os vales, né? Quando a amplitude é menor. A gente tem que isso é uma forma que a gente consegue ver que o sinal ele tem uma modulação de amplitude não intencional. Aqui a gente também vai ter o sinal modulado FM, os picos de frequência, né? Aqui em 6, 10 e 8. A localização maior pico aqui em 8, como a gente consegue ver claramente, né? E a gente tem a frequência original da portadora. Aí nesse tipo de aproximação que a gente está fazendo, essa componente ainda tem a maior parte de energia, como se fosse um sinal AM mesmo, de modulação em amplitude, certo? E aí para finalizar a gente vai ter já também a modulação em faixa larga, onde a gente também tem os novos parâmetros a serem colocados aqui. A fórmula que a gente vai ter aqui, que é a somatório, né? E uma nova importação aqui que vai ser a JV, né? É uma biblioteca que vai calcular esse valor da função de Bessel da primeira espécie, né? Que é essa parte aqui, Jn beta cosseno. Essa primeira parte. E aí a gente vai ter a SciPy especial, né? Portando JV, para poder utilizar essa função. E em seguida tudo que a gente já usou, né? O len, o beta aqui que a gente vai ter que assumir um valor para ele, que foi 5, né, no caso. Resumindo aqui, esse código aqui vai simular o sinal de FM de banda larga, tipo assim, como se fosse uma soma de muitas ondas cosseno, né? Aí a amplitude de cada onda vai ser determinada pela função de Bessel. E a frequência pela portadora, vai ser determinada pela portadora e pelo múltiplo de frequência de mensagem. Aí a gente já vem para o sinal modulado no tempo, né, que é o gráfico que a gente obteve a partir daquela função ali em cima. E aí a gente tem aqui que a amplitude vai ser constante, como a gente consegue ver aqui. É 1, e não passa de 1, nem diminui de 1.
de -1 até 1. Sendo essa uma característica principal, certo? E o contraste, né, que a gente tem com aquele gráfico aqui em cima, a gente vê aqui, como se ele se mantém linear aqui, né? Antes a envoltória variava, aqui ela se mantém linear o resto da vida. Essa variação de frequência também, que a gente tem uma densidade, né, de oscilação da frequência, né, da função, quer dizer, do gráfico em si. Que se torna menos óbvia, né, do que se fosse uma modulação por rampa, por exemplo. Aqui no gráfico 2, o sinal modulado FM em frequência, a gente tem um espectro de banda larga, né, que vai ser composto formado, né, pelas múltiplas linhas discretas, como a gente tem aqui, né, várias linhas discretas, e elas estão dispostas de forma simétrica, né, em torno dessa frequência zero, a gente pode ver. E ainda cada linha ela vai corresponder, né, a uma frequência específica, basicamente. Então é isso, esse é o trabalho experimento 11, né, de Laboratório de Telecomunicações. Muito obrigado.